Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Salve, salve, nação cuscuzeira! Gente, como diz no seriado, que eu não posso dizer o nome por vias judiciais, eu tenho medo às vezes de um processinho, nem parece, né? Feliz véspera da véspera de Natal a toda a nação cuscuzeira, para você que está encarnado, para você que está desencarnado. Este lindo e pomposo programa feito pelos alunos, estudantes e facilitadores do Centro Espírita Lar dos Humildes para esses maravilhosos ouvintes, repassados pelas ondas. Olha a onda do rádio, repleta de luz. Ó, estamos aqui para animar. Menino, tô cheio de pisca-pisca aqui de Natal. Vocês também? Vocês estão, né? Tenho certeza. Vamos balançar o sininho, estilo Mariah Carey, que hoje tem, viu? Vamos lá, ouvir. Muitas pessoas disseram que gostaram do sininho do último encontro. Muitas pessoas traduzindo, ninguém, mas eu vou balançar. Espero que ninguém tenha ficado surdo. Enfim, vamos harmonizar após causar surdez para com os nossos ouvintes. A prece inicial com a nossa amada Françoise, Franzoca para os íntimos. Fran, você está entre nós? Estou sim, Paloma Benício, né? Então, nesse clima que a gente está entrando aí, bem legal, vamos fazer a nossa prece inicial para iniciar a nossa tarde e noite de hoje. Vamos lá? Divino Mestre Jesus, irmão maior de caminhada, que possamos estar presentes espiritualmente, as palavras que serão proferidas pelo Marcos, e por todos nós, que sejamos luz onde há escuridão, que possamos agradecer todos os dias pelo dom da vida, por aqui estarmos, por fazermos parte de uma família muito maior do que a nossa consanguínea, uma família espiritual. Que Maria, Mãe de misericórdia e doçura, acolha em seu manto de luz a tantos filhos sem pai, aos que estão nos hospitais, nas ruas, pois o verdadeiro sentido do Natal é esse, é o de acolher, é o de estar junto, que possamos valorizar o Natal todos os dias, não só nessa data comemorativa que marca o nascimento daquele espírito de grande envergadura que aqui esteve e que nos deu tantas lições de amor. O nosso Mestre Jesus. Abençoada a nossa noite e que possamos agradecer, sempre agradecer pelo dom da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, e fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bem, esta singela locutora que vos fala não precisa mais de apresentações, pois já foi introduzida pela nossa querida Fran. Então, cadê o DJ JP? JP, está preparado, meu querido DJ? Vai, solta o som, David Guetta Espírita. Música, muito mais música. O Rádio Fraterno. Construído
chance, nova vida desde o corte do cordão. A estrela de Belém brilha em cada coração, na certeza do além, o fanal da evolução. Toda vida é divina luz. Todo dia é dia de Natal. Glória a Deus na terra e no céu, que renasce a vida. Ser bem-vindo à casa do Senhor. O banquete está à mesa da redenção. Glória a Deus na terra e no céu, que renasce a vida. Ser bem-vindo à casa do Senhor. O banquete está à mesa da redenção. Natal, Natal, é redivivo quando alguém no corpo é renascido, esperado, assumido, não importa o dia, o mês. Natal, Natal, é redivivo quando alguém no corpo é renascido, nova chance, nova vida desde o corte do cordão. A estrela de Belém brilha em cada coração, na certeza do além, o fanal da evolução. Toda vida é divina luz. Todo dia é dia de Natal. Glória a Deus na terra e no céu, que renasce a vida. Ser bem-vindo à casa do Senhor. O banquete está à mesa da redenção. Em Glória a Deus na terra e no céu, que renasce a vida. Ser bem-vindo à casa do Senhor. O banquete está à mesa da redenção. Em nós. E aí, galera, já preparastes o seu cuscuz com uva passa? Este elemento, este tempero tão polêmico? Já que você não gosta, pode arrochar no seu cuscuzinho, que hoje o tema já foi dado spoiler. É sobre o nosso amado, lindo, maravilhoso JC. E apresentado
pelo nosso querido Marcos Vinícius. Tem gente aqui dizendo chocotone, panetone, é tudo, é bom com café, com leite, mas não invente de fazer panetone de cuscuz, porque já é demais para o pecado gastronômico. E vamos lá, apresentar o nosso querido Marcos Vinícius, do Centro Espírita Lar dos Humildes. Um cheiro, um beijo, um cuscuz do queijo para vocês, galera do Lar dos Humildes, e muitas vibrações positivas. Marcos, sinta-se muito, muito à vontade para apresentar e que seja envolvido das melhores vibrações. Na verdade, Paloma, eu estou pensando aqui que gosto teria um cuscuztone. Seria a ideia que você deu aí. Eu já estou pensando em muitas coisas. Desculpa, vou voltar para o tema aqui. Minha Nossa Senhora Paloma não faz isso. Mas já imaginou um cuscuz assim com aquelas bolotas de chocolate dentro? E aí você poderia pegar uma camada de Nutella e colocar. Perdão. Vamos lá, o aniversariante. Mas pense aí, olha, cuscuztone, um panetone cearense, seria autêntico isso, viu? Autêntico, original, e eu juro que eu vou parar agora, eu juro. Perdoa, Senhor, sou eu. Bom, quando o homem pisou na Lua, né? E ele pisou, tá? Em face de tanto negacionismo hoje em dia, o homem pisou na Lua, há provas disso. Inclusive, agora mesmo está tendo em São Paulo uma exposição muito gentilmente doada pela NASA, com uma série de artefatos, inclusive de rochas, minerais, uma série de coisas trazidas da Lua. Tem lá a Apolo, trouxeram a cápsula da Apolo 11 com polêmico braço, com vértices usadas. Por acaso alguém que estiver nos ouvindo for para São Paulo esses dias, não deixem de passar lá no MASP e apreciar essa exposição, que vale muito a pena. Tá, mas por que eu estou falando aqui da ida do homem à Lua, né? Fiquem tranquilos, eu fiquei inebriado com o cuscuztone, mas eu estou com as ideias aqui em dia, viu? Fiquem tranquilos, não bugou não. É que quando o homem foi à Lua, né, em julho de 1969, quando a equipe voltou, né, o Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, e aí os senadores americanos se reuniram lá em Houston, no Texas, né, para homenagear esse feito. Não nos esqueçamos das lindas palavras do senhor Neil Armstrong, quando ele pisou no solo lunar, né, abre aspas, um pequeno passo para o homem, mas um passo gigantesco para a humanidade. E aí o senador do Texas, né, lá no evento em comemoração a eles, falou que o objetivo dessa reunião era congratular o maior evento que já havia acontecido no planeta Terra, né, seria a ida do homem à Lua. Eis que um senador de não sei se do Kentucky, ou representando, eu acho que New Hampshire, pediu a palavra para corrigir, né, ao nobre senador texano. Ele disse o seguinte, abre aspas, nobre colega, eu queria só que o senhor corrigisse e colocasse a ordem correta dos eventos mais importantes que já aconteceram na face da Terra. E, com certeza, a ida do homem à Lua, com certeza, seria o segundo maior evento que já aconteceu no planeta Terra. E aí, é claro, diante desse vácuo, em coro, todos perguntaram, e qual seria o primeiro evento, qual foi a coisa mais importante que já aconteceu no planeta Terra? E eis que o senador vociferou, né? A vinda de Jesus Cristo ao orbe. Foi o maior evento que já aconteceu no planeta Terra. Eu sei que essa época, né, quando chega as comemorações de fim de ano, graças a Deus se alude muito ao nome de Cristo, né, que é o aniversariante. Quando se encontra um tempinho aí entre as compras de perus, de chester, de mesa farta, de
panetone, e agora no futuro, quem sabe cuscuztone, né? Isso não sai da minha cabeça nunca mais, até que isso vire uma realidade. Quando se encontra uma brechinha, aí talvez as pessoas pensem um pouquinho no aniversariante, né? Que é Jesus Cristo. E começa com isso, né? É um aniversário. Jesus Cristo é muito interessante porque ele é plural, ele é superlativo em todos os aspectos. E beira. É por isso que tem muita gente que não acredita. Cresce cada vez mais, infelizmente, principalmente no meio jovem, cresce assim muita descrença em Jesus, porque realmente fica difícil acreditar que ele tenha existido, tal a magnitude dele, tal a importância. Sabe-se hoje, historicamente, que Jesus é um fato, ele existiu também, o Jesus de Nazaré, né? Filho de Maria, existiu de fato, isso não é um mito, embora exista o Jesus histórico, exista o Jesus mitológico, e eu creio, eu não sei se vocês pensam assim, eu acho que há, inclusive, um Jesus pessoal para cada um, porque Jesus é algo tão... Aí, nesse momento, eu só posso falar por mim. Jesus, por exemplo, ele é tão importante na minha vida, ele é tão significativo na minha vida que já há algum tempo eu pedi a permissão dele mesmo em preces, com os olhos vertendo água, lágrima de choro mesmo, mas choro de alegria e emoção, e pedi para ele morar em mim, embora eu não tenha dignidade nenhuma para ele, embora eu mesmo estou assim a anos-luz de distância de ter a dignidade de abrigar em mim mesmo um Cristo, mas eu acho que isso exemplifica um pouco desse Cristo que é um pouco pessoal para cada um de nós, porque, e principalmente quando a gente entra na doutrina espírita, que nós sabemos que Jesus Cristo ele é cultuado por toda a fé cristã, e o espiritismo não poderia ser diferente. Porém, o espiritismo, por ser uma fé raciocinada, e quando Allan Kardec afirma que no aspecto moral o ensinamento de Cristo, né, o roteiro que Cristo nos ensinou, foi o escolhido para ser a pasta moral do movimento espírita ou do espiritismo, isso traz assim para todos nós que professamos essa fé raciocinada, nunca esqueçamos disso, né? Então eu penso que cada um de nós tem um pouco dessa liberdade de trazer um Cristo muito pessoal para cada um. Bom, eu não posso falar por vocês, é óbvio, mas por mim ele consola muito nas tremendas dificuldades que por vezes eu passo, nas noites de agonia, às vezes nos desalentos, desatinos e dúvida perante as coisas da vida. É o Nazareno que me salva, é o Nazareno que me resgata, é ele que, enfim. E com relação ao aniversariante, tem uma coisa interessante, né? Como eu falei antes disso tudo, Jesus é superlativo em tudo, e Jesus é jocoso em tudo também, pois nem a data do aniversariante se sabe, né? Porque, de fato, ninguém sabe a data de aniversário de Jesus. O 25 de dezembro foi uma data instituída na Saturnália pelos sacerdotes romanos no Império para ter uma data comemorativa e aproveitar para subjugar de maneira delicada o povo intitulado cristão da época. Ninguém sabe de fato quando Jesus nasceu. Aliás, por mais incoerente que seja, uma coisa é certa: dezembro não pode ter sido. Não pode ter sido. De todos os meses do ano, o menos assim provável, aliás, o tido já por grandes pesquisadores de menos provável, e aí quase impossível, é o mês de dezembro. Mas, assim, o que nós podemos dizer de alguém que nem no calendário está, né? Se a gente parar para pensar, nem no calendário Jesus está, pois Ernesto Renan, com muita propriedade, o ex-incrédulo com relação a Jesus, e depois, como
como Emmanuel costuma dizer, que geralmente nós escolhemos o caminho da dor. Então, Ernesto Renan, em face da dor terrível e morte prematura de sua irmã, e exatamente nesse momento mais triste da sua vida, lendo as escrituras a respeito de Jesus, foi quando ele passou a crer de maneira indubitável. E coube, na verdade, a Ernesto Renan a anotação muito interessante, né, de que Jesus é tão gigante na história da humanidade que Jesus não cabe na história, né? Jesus não coube na história de tão gigantesco que ele é. Ele dividiu a história que se curvou a ele, em antes dele e depois dele, tal a figura. Então, para quem dividiu a própria história, não ter uma data específica do seu aniversário, isso é muito natural, é muito fácil de se entender. E com relação, eu acho que o nosso público ele é também muito jovem, e aí me veio um flash agora, eu queria emitir uma mensagem muito singela para os jovens. Isso alude à capacidade de síntese que os nossos neurônios têm, tá? Olha só, quando Gandhi foi assassinado, né, quando ele morreu, então, o enterro dele, juntou uma multidão, juntou autoridades do mundo inteiro foram ao enterro, né, ao funeral do Mahatma Gandhi. Inclusive, o grande cientista, o cientista do século XX, eleito por unanimidade, né, Albert Einstein, foi convidado a ir para o enterro, mas ele não pôde ir, né? Não pôde ir, mas mandou um bilhete bem curtinho, um bilhete bem simples, que diz assim, ó, abre aspas: vai ser muito difícil para as gerações futuras acreditarem que um homem assim, de carne e osso, algum dia viveu e caminhou entre nós. Fecha aspas. Albert Einstein, em relação a Gandhi. E Gandhi existiu. Imagina, se nós formos comparar Gandhi a Jesus, não tem comparação, né? Comparar qualquer um de nós a Cristo. Jesus, em relação a Gandhi, ou a qualquer alma que já veio à Terra, Jesus é infinito. Mas essa infinitude de Jesus, em hipótese alguma, tá? Principalmente os jovens, que são tão bombardeados aí por tantas teorias, por tantas vertigens cerebrais, acreditem, Jesus existiu sim. Aliás, existe. Jesus nunca deixou de existir. Mas não acredite em mim, no que eu estou dizendo, nem acredite em qualquer teoria ou em qualquer teologia, não. Pesquise. Faça como Allan Kardec nos convida, né? Usar a razão, usar a fé raciocinada. Afinal de contas, fé raciocinada é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Mas Jesus é algo tão assim programado, e em se tratando de Jesus, né, que é o nosso engenheiro cósmico, é aquele que já lá no Bereshit, que nós conhecemos como a Gênese, né, quando bem claramente os textos mosaicos falam de que um Espírito de Deus, e não a tradução está errada, é um Espírito de Deus que pairava já na face do abismo, com certeza já é uma alusão, muitas pesquisas já apontam para isso, já era uma alusão de Cristo já terraformando, já moldando, já convertendo biofísico-químico, geologicamente, aquilo que um dia seria a nossa linda joia azul, como eu costumo chamar. Então, estudem, pesquisem, porque o resultado ele não pode ser outro, de que Jesus não só existiu, como ele existe. Jesus, na época, talvez seja interessante a gente, e por homenagem ao aniversariante, né, a gente falar um pouquinho da história da Terra antes do seu nascimento, em rapidíssimas palavras, né? Na história da Terra surgiram, ao longo do tempo, e aí se tiver alguém aqui da área de história, vai com certeza ter uma capacidade muito mais eloquente do que eu. O que eu vou dizer aqui são meras impressões,
de alguém que, apesar de não ser da área, mas gosta muito de história, né? Então, eu acho que a vinda de Jesus para a Terra, né, o Espírito que é Jesus, a vinda dele para a Terra, ele foi cimentada em épocas assim, muito bem definidas. Quando você lê, por exemplo, a história da Grécia Antiga, né, do povo de Orfeu, de Minerva, de Tirso, de tantas celebridades que povoaram a nação grega, a nação, aliás, a civilização helênica como um todo, que parecia ser o nosso futuro, né? Quando a gente olha a civilização grega, nós levamos assim a entender que, puxa, está aí o futuro da humanidade, está aí o presente enviado por Deus para levar tudo que é belo, tudo que é matemático, tudo que é filosófico para a humanidade. Só que gregos têm um problema, né? Um problema com gregos e qualquer outra raça, né? Gregos e americanos e portugueses e brasileiros, todos são seres humanos, né? Então está inerente aí no ser humano as falhas espirituais de decadência. E aí a civilização grega se deixou corromper pelo culto ao poder, se deixou corromper pelo culto ao politeísmo, não no sentido sincrético, nem no sentido teológico, porque era lindo. Mesmo o politeísmo helênico fazia parte da cultura da época, era algo maravilhoso. Na verdade, quanto a isso, todos os grandes iniciados, tá? Os principais deles, Rama, Hermes, Krishna, Moisés, Orfeu, Pitágoras, Platão, Eleusis, todos eles sabiam que esse sincretismo grego, desse politeísmo grego, nada mais era do que a representação poética da unidade. Próculo afirmava com muita sabedoria. Olha só o que Próculo dizia. Todos os deuses, na verdade, são a representação de de uma única verdade, de uma única sabedoria e de uma única força causal. O nosso querido Pitágoras, associando notas musicais a números, né? A números indo-arábicos, chegou uma vez a asseverar que os números exaltam a voz de um único Criador. E esse único Criador resplandece, irradia e faz outras vozes que somente o representam. Imagina esses seres dessa cultura politeísta dizendo tudo isso, né? Mas, infelizmente, essa cultura caiu, né? Foi a bancarrota por causa de uma coisa que nós espíritas sabemos muito bem: orgulho e egoísmo. Dessa queda, talvez, se há na história uma pessoa real que compreendeu com muita clareza o propósito da civilização helênica, né, da civilização grega também, foi, aliás, eu sou muito fã dele, Alexandre o Grande, né, Alexandre da Macedônia, filho do Filipe II. Ele quis resgatar, ele quis reacender a glória da civilização grega, que, dentre outras coisas, nos transmitiu a ciência egípcia, a arte persa, todo o acúmulo da cultura de um rei Xerxes em todo o seu modus operandi de conquistar, porque o rei Xerxes, ele conquistava assimilando todas as culturas. Alexandre o Grande tentou fazer isso. Ele tentou unir a Europa, a Ásia e a África numa só nação, num só império, numa só sociedade. Na sua grande eloquência, erguendo monumentos como os jardins suspensos da Babilônia, erguendo os monumentos como as Alexandrias, inclusive. Meu Deus, a grande biblioteca de Alexandria, berço da cultura humana, berço de quase tudo que sabemos até os dias de hoje, cujo um dos bibliotecários de Alexandria era Tostes de Siene, 350 anos antes de Cristo. Eu não posso
deixar de falar disso, calculou a circunferência da Terra, usando só trigonometria, semelhança de triângulos e muita criatividade. Aí, terraplanistas, há 350 anos atrás, o homem não só sabia que a Terra não é plana, a Terra é esférica, como Eratóstenes, fruto dessa cultura resgatada por Alexandre o Grande, conseguiu medir a circunferência da Terra. E olha, ele errou em 8 quilômetros, viu? Ele só errou em 8 quilômetros, hoje aferido por satélites orbitais. Mas o sonho de Alexandre o Grande fora totalmente destruído pela gigantesca loba, a loba de seios fartos, de tetas insaciáveis. Eu estou falando agora do Império Romano, né, que veio, e aí com uma cultura totalmente diferente, uma cultura armamentista, uma cultura na qual desprezava totalmente a ciência, desprezava totalmente a engenharia, desprezava totalmente a arte, com um único culto à política, com um único culto ao domínio da política e através da violência. Felizmente, como que, eu digo como que, mas na verdade é providencial, estava tudo nos planos divinos do nosso querido aniversariante. Felizmente, e não por acaso, e eu peço perdão se tiver um judeu aqui entre nós, saiba ter muita misericórdia para com o que eu vou dizer agora, mas parece que até o julgo romano para com Israel, parece que foi algo premeditado, porque de todos os conquistados, de todas as nações que foram escravizadas, foi Israel que ergueu-se do cativeiro romano e conseguiu se sobressair. E adivinhe por quê? Porque Israel era mais forte que os outros povos? Não. Porque era mais criativo? Também não. Era mais inteligente? Também não. Mas era o único povo que tinha nas suas veias, tinha no seu coração, tinha na sua mente, e sobretudo no seu espírito, a certeza de um Deus único. A certeza que Deus era uma entidade única, verdadeira, e que não erra nunca e tem planos maravilhosos. Foi o povo Israel, da época do domínio romano, lembrando-se principalmente de Samuel, o seu maior profeta, e de Isaías, o seu maior vidente, e claro, Moisés, o legislador dos legisladores, pois Moisés tinha um legislativo duplo, né? Um legislativo humano, político, e um legislativo divino, como elo direto entre essa espiritualidade maravilhosa, guiada, dirigida e presidida pelo nosso aniversariante, Jesus Cristo, em contato com aquilo que seria o fomento da vinda de Jesus Cristo há quase 2000 anos, depois do próprio Moisés. Israel foi o único povo que tinha no seu âmago, que tinha no cerne de todos os seus afazeres a vinda desse Messias, a vinda desse arauto do próprio Yahvé, a vinda desse menino Deus, cantado, aliás, previsto já por Isaías, como eu havia dito, visto já nas palavras de Samuel. Olha, talvez assim, para entender muito claramente o que eu estou dizendo agora, mas, claro, só se vocês se interessarem, leiam o livro de Samuel e de Isaías, lá no Antigo Testamento. Façam isso, porque aí vocês vão ter um vislumbre daquilo que eu estou dizendo. E aí, depois de muito tempo, depois de um certo Herodes, que tentou a todo custo sucumbir a essa ideia, mas, como diz o grande Messala, né? Uma ideia, ela, por pior que seja, ela pode ser substituída por uma grande ideia. E eis que a nova grande ideia que soterrou o próprio Império dos Herodes, tempos depois, viria
na morte do próprio tetrarca. Porque conta Joséfo, inclusive, que quando Herodes, o tetrarca, dava os seus últimos soluços, nascia o Cristo, nascia a luz do mundo, nascia aquele que viria um misto de transformar, definir, sedimentar e constituir. Eu acho que todos nós somos o que somos hoje graças a ele. O impacto político, teológico, filosófico, religioso que Jesus trouxe à Terra, as diretrizes que ele pessoalmente veio, o próprio Criador, o próprio Espírito ungido de Deus, já pairando por sobre as águas, depois de bilhões e bilhões de anos de trabalho ultra, super dedicado à terraformação do que hoje é a nossa linda joia azul, veio ele mesmo ao orbe. Então é muito importante a gente entender esse contexto histórico no qual Jesus Cristo veio. E olha que coisa interessante, né? Porque conversando com muitos filósofos, com muitos teólogos, muitos estudiosos, ainda existe aquela, talvez um pouco de miopia mental, porque vem sempre aquela pergunta, mas por que Jesus não nasceu de repente como um faraó, haja vista que o próprio Moisés, a primeira revelação, né? O próprio Moisés, apesar de hebreu, ele foi criado pelos construtores de pirâmides, né? A cultura que ele teve. Mas é muito interessante que fosse necessário que Jesus nascesse numa cidade fora do mapa, pois a cidade que Jesus nasceu, ela só foi catalogada, curiosamente, pelos romanos, nem no mapa ela estava, pra vocês terem uma ideia. Uma aldeia muito próxima a Cafarnaum, uma língua aramaica. O aramaico ele é dividido em 8... A língua aramaica era dividida em 8 sansas, como diz a cabala judaica. Cada sansa era uma maneira de se pronunciar o aramaico. Aí você tinha a sansa do canto, tinha a sansa do entendimento, a sansa da penetração do conhecimento na consciência, e a sansa mais interessante, que era a que Jesus Cristo utilizava, que era a sansa da pregação, a sansa do transmitir conhecimento. E é interessante que essa sansa tinha como símbolo o coração e era um grãozinho que lembra feijão, mas não era feijão, que era colocado assim, onde nós sabemos que é o chakra frontal, e havia uma ligação direta entre o coração, esse símbolo BIM, mais ou menos assim, e estava estabelecido a sansa da irradiação, que era o aramaico que Jesus utilizava. A bem da verdade, só a guisa de curiosidade, Jesus não falava só aramaico, não, tá? Ele falava o grego comercial, que era o grego koiné, ele falava as outras sansas, uma vez que até com os sacerdotes das sinagogas ele discutia, com os doutores da lei. Então, vejam o grau de preparo de Jesus, mas sabemos que Jesus teve escola também, né? Não só entre os egípcios, mas entre os essênios também. Edward Churré, no grande livro dos iniciados, Edward Churré fala uma coisa muito interessante. Ele diz que o menino Jesus, com tenra idade ainda, olhava para sua mãe, Maria, né? Aqueles olhos amendoados, acastanhados, que pareciam verter mel, e ele olhava para a mãe dele e dizia algo como: mãe, eu preciso saber das coisas, eu preciso saber das origens. Eu tenho um termozinho em hebraico, que é o kak-ak-onké, que é uma espécie de coceira mental. Hoje nós traduziríamos como coceira na mente. Jesus usava esse termo para dizer, tipo assim, imagina uma criança, né? Mamãe coça aqui, e essa coceira é sedenta de certas respostas, e ele queria que a mãe dele desse certas respostas, mas coitada, Maria não tinha. Eis que Edward Churré nos explica que Maria pegava o filho no colo, olhava muito docemente para ele e dizia: meu filho, tenha calma. E eu me arrepio todo quando ela dizia isso. Meu filho, tenha paciência.
Não eu. José já havia morrido nessa época, né, de um acidente, numa das construções, as quais ele fazia também, que José não era só carpinteiro, ele era carpinteiro, construtor de embarcações e mestre de obras. E numa dessas empreitadas como mestre de obras, ele cai de uma espécie de andaime e quebra o pescoço. Então, Maria dizia para ele: filho, tem paciência, pois todas essas respostas que tu queres lhes será dadas pelos nossos irmãos essênios. A convivência de Jesus com os essênios é um caso à parte. A gente podia, uma vez, uma live dessa, falar só sobre o tema, seria Jesus e os essênios. Olha, minha Nossa Senhora. Enfim, esse era Jesus, esse foi o Jesus que nasceu nessa época, onde todos achavam que a esperança havia sido perdida. Infelizmente, o próprio povo dele, pois já estava contaminado com o movimento autêntico, tá? Muito autêntico, verdadeiro e que faz até sentido. Mas na contramão da proposta de Cristo, né, que eram os zelotas, que tinham na ideia um Cristo belicoso, né, um salvador político, alguém que devolvesse para o povo as terras usurpadas por muitos impérios, o maior deles, o romano. Então, foi nesse contexto que Jesus Cristo nasceu. E aí, ao contrário do que eu vou passar para a segunda e última parte, né, Fraulein me adverte aí quando o Time's Up estiver Time's Upando, tá? Enfim, quando Cristo vem com a prédica dele, nos 3 anos milagrosos, né, e falando de coisas que, minha Nossa Senhora, velho, quando a gente para para pensar, e eu não estou falando nem agora, talvez, dos aspectos morais, não, eu já começo assim com aspectos práticos, por exemplo, como mundos habitados, né? Se discute muito hoje na ciência, na exobiologia, né? Tem um curso, se você quiser se formar para procurar vida em outros planetas, infelizmente, por enquanto, só tem na USP, mas lá tem um curso de astrobiologia, você pode estudar, você pode ser um biólogo em astrobiologia especializado em procurar vidas em outro planeta. Para mais detalhe, eu conclamo vocês a assistir e a conhecer o Dr. Douglas Galante. Ele é o pioneiro em laboratórios, na verdade, ele que criou esse curso na USP. Isso agora, uns 10 anos atrás. Jesus Cristo, há mais de 2.000 anos atrás, já dizia, está registrado lá em João: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E como ele mesmo sabendo que isso era um impacto, como ele mesmo sabendo que isso era demais mesmo para o povo da época, talvez para muitos até da época de hoje, tamanho grau de incredulidade ainda soa estranho, Jesus ainda complementou, né? Se assim não fosse, eu não vou diria, dizendo que, olha, a casa do meu Pai, que é o universo, é povoado de outras moradas, de outros mundos, de outros orbes, e aqui eu cá com meus botões, né, e pesquisa quantas outras joias azuis devem existir no firmamento, e outras joias também de outras cores, que a doutrina espírita já nos descreve um monte delas, e eu torço em viver um momento em que um dia descobriremos alguma delas na prática e iremos e nos interrelacionaremos. E aí, então, quando Jesus passa para a parte moral, né? Aliás, antes de partir para a parte moral, né? Quem diz que reencarnação é coisa de espírita, né? Coisa que não é, nem mesmo da nossa própria fé, porque os maometanos, os ayurvedas, os budistas, os krishnas já acreditam em reencarnação bem antes, e Jesus já fala disso com muita propriedade. Eu nem vou repetir, porque acho que todo mundo já sabe, né? O diálogo dele lá com Nicodemos, né? O diálogo com Nicodemos, que já fala sobre
reencarnação de maneira muito clara, né? Muito clara, quem não nascer de novo, quem não voltar para o ventre da mãe e nascer de novo não vai. Enfim, eu acho que Fraulein já deu aí o Marcão está na hora de calar-se. Tem muito o que dizer, todos vocês estão preparados, nós, mas não tem mais é tempo. Mas olha, minhas últimas palavras. O aniversariante, ele precisa estar em nós, tá? Ele esteve na Terra, ele não nos abandonou, porque ele é o nosso governador cósmico, mas é preciso que... É meio que teoria de vampiros. Quem gosta de vampiros aí sabe que um vampiro só entra numa casa quando ele é convidado. É claro que Jesus não é um vampiro, tá? Mas ele também só vai entrar em nós se nós permitirmos, se nós aquecermos, se nós quisermos. É uma boa aquisição. Bom, gente, Jesus é gigante. O que a gente falou aqui foi só uma introdução. Obrigado. Não sei se vai ter algum debate e tudo. Mas, olha, a história do Cuscuz Tony vale a pena mesmo. Pronto, falei. Show de bola, Marcão. Olha aí, gente. Pensa num negócio bom. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de chamar o DJ JP. DJ JP, pode arrochar no som, rapaz. E, galera, vem aí segundo momento, hein?
de volta, galera. E aí, bora pro nosso pinga-fogo nesse cuscuz para derreter o queijinho nele. Vamos lá, quem dá mais? A Fran. O Vamos lá, Fran. chocolate. Acho que eu vou provar esse cuscuz com chocolate. Olha que eu quero. Meio amargo, por favor. Mas, Marcos, o tema de hoje é bem interessante, que vamos falar sobre o nosso aniversariante, que é Jesus. E aí vale lembrar que esse espírito de tal envergadura, ele estava aqui na formação do nosso planeta, né? E comemorar o aniversário de 2000 anos, quando ele tem muito mais que isso. Nós sabemos que a nossa Terra tem 4,6 bilhões de anos, mais ou menos, né? E que os seres vivos têm aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Então, um espírito que estava aqui na formação do orbe, que aniversaria para nós terráqueos, né, que aqui somos, e extraterrestres para aqueles dos outros planetas, né? Né? Então, a gente vê, eu te pergunto, falar de um aniversariante desse, de tal envergadura, porque a nossa visão ainda é muito limitada, muito pequena, diminuta. E a gente acha que é só 2000 anos. Mas aí, como é que a gente pode falar desse aniversariante que é muito maior do que isso? E que ele está cada dia, a cada momento, renascendo dentro dos lares, dentro de cada um. Porque quando a gente sabe que é aniversariante, a gente coloca como Natal, né? E o Natal, como eu falei no início, o Natal é todo dia, essa transformação. É o que o Paulo sofreu lá na estrada de Damasco, quando se modificou, quando fica cego. É quando Madalena, ela vai e tem esse contato de tirar os espíritos que a acompanhavam, para cada um, né? O sentido do aniversário é um. Mas comenta um pouquinho com a gente. Claro, e é muito interessante, né? Porque Jesus, na verdade, ele já está tão acima de todos esses conceitos, porque, na verdade, nem a alcunha de aniversariante não cabe mais nele de fato. Você comentou com muita propriedade, né? Ao que os estudos e pesquisas assim, levam a crer, com comunicações de espíritos também muito elevados, você tem uma ideia, Jesus é um espírito tão antigo mesmo, que ao que se sabe, nenhum planeta que serviu de morada mesmo ascensional de Cristo existe mais. Você tem uma ideia do grau de longevidade que Jesus já tem, né? Se você levar em conta que um planeta como o nosso, por exemplo, que já tem aí uns 4,6 bilhões de anos, como você disse mesmo, e o nosso planeta vai ser extinto aí em mais uns 4 bilhões de anos. Então, se você levar em conta que um planeta como o nosso tem uma vida média aí de entre 8 e 9 bilhões de anos, e que nenhum mundo que foi usado por Jesus para evolução existe mais, você imagina aí que o termo aniversário não cabe mais para um Cristo, porque ele já transcende tudo isso. Jesus transcende, e um espírito como Jesus transcende até a dimensão tempo. Claro que o termo aniversário, aniversariante, é uma singela homenagem que nós prestamos a ele, né, quando da vinda dele aqui. Mas é muito interessante o teu comentário, Fraulein, porque eu costumo até brincar às vezes com as pessoas, né? Quando alguém diz assim, Marcão, quantos anos você tem? Eu digo assim, bom, esse corpo aqui agora tem 51 anos. Agora, o espírito, que é o Marcão, aí eu não sei, deve ter milênios aí, embora eu não tenha aprendido muita coisa não, mas deve ter milênios aí, então essa é a base de tempo, né? Então, como majorar isso para um Cristo do nosso mundo, que ele, como eu falei, você muito bem interpretou aí, ele estava no começo, ajudando na formação do orbe, nesse processo que durou realmente, e realmente a primeira molécula que aprendeu a capturar energia e se duplicar, isso ocorreu realmente há uns 3 bilhões e 800 milhões de anos, né? A vida humana, a vida inteligente, o Homo sapiens, é algo muito recente, é algo de ontem, né? E se nós compararmos a idade da Terra, 4 bilhões e 600 milhões de anos,
o Homo sapiens apareceu há 125 mil anos, ou seja, se nós convertermos a idade da Terra num ano de 12 meses, é como se nós aparecêssemos nos 16 últimos segundos do 31 de dezembro. Então, a nossa espécie, materialmente falando, tá, gente? Estou falando só do ponto de vista material, unicamente. A nossa espécie é muito jovem, nós somos ainda nenéns. Enquanto que Cristo, o carnal, do ponto de vista material, mais de 2.000 anos. Né? Do ponto de vista espiritual, nós não temos base de comparação sequer para entender. Continuando, Marcos, né? Já que não tem outras perguntas, eu vou fazer outra. Mas o nosso tempo está bem curtinho para a gente encerrar. Falando ainda de Jesus, do nosso aniversariante, né? Nesse querido espírito que vem ao orbe. Eu te pergunto, ele precisava ter vindo mesmo? Não. Aliás, gente, um espírito crístico não precisa encarnar em mundo atrasado nenhum mesmo. Ele fez isso porque ele quis, Fraulein. Para mim é muito claro isso. Ele queria deixar uma marca, isso? Hã? Ele queria deixar uma marca. Não, muito pelo contrário. Querer deixar marca é coisas de seres orgulhosos como nós. De maneira alguma. Ele quis vir porque ele nos ama. Simplesmente assim. Ele quis vir porque... Olha só, você como mãe, e acho que posso falar pelo Reginaldo também, Reginaldo como pai, vocês querem dar a melhor educação para os filhos de vocês, não querem? Jesus quis nos dar a melhor educação espiritual possível. Então, ele nos amou tanto que... Não, tá, eu sei, tem muita gente boa que pode vir. Não, mas eu quero eu ir. Mas não para deixar marca, isso é coisa de orgulhoso. É para ser o melhor ensinamento mesmo, é para ser... Puxa, nós somos literalmente, gente, e eu me emociono muito quando eu falo disso, eu sei que nós somos criados por Deus. Eu costumo dizer assim, Fraulein e todo mundo, que eu fui criado por Deus, mas eu sou filho de Jesus. Eu acho que a humanidade da Terra, nós somos filhos de Jesus, sabe? Criados por Deus, obviamente, mas filhos de Jesus, por isso que ele veio. Não porque precisava, ele veio por isso. Porque ele é o nosso pai e nos ama. Você pode fazer as considerações finais, Marcos. É isso. E esse Jesus, acho que, Fraulein, você falou uma coisa muito interessante agora há pouco. A gente podia fazer agora uma translação de eixos temporais, né? Foi Fraulein que comentou isso. Eu acho que o aniversário do Cristo é todos os dias. Todos os dias, os 365 dias do ano, porque para tudo ele está presente. Né? As minhas palavras finais, eu estou me lembrando agora de Asclépios. Vocês lembram do Asclépios? Que ele está lá, na colônia, acho que é no nosso lar que ele está, não lembro bem aonde, mas ele está em algum lugar que todo problema que trazem para ele abre assim um pergaminho e diz, a solução é essa. Chega um problema de qualquer que seja a natureza, ele abre o tal pergaminho e diz, a solução do seu problema é isso. E aí perguntam para ele, puxa, Asclépios, que raios de pergaminho é esse? Quando ele olha e mostra, nada mais são do que os evangelhos, nada mais são do que as palavras de Cristo, que são eternas, que eram para antes. Essas palavras são para agora e certamente serão para outros bilênios aí. Muito bom, gente. O nosso encontro acabou.